Are you ready for another test? This is a test for tolerance or forbearance. Now, Esse é um teste sobre tolerância. Now, most of your Portuguese Bibles translates this word as loving support. A maioria da Bíblia de vocês traduz isso como um suporte amoroso. But there's another Portuguese word that probably brings out the nuance of the original more than support does. Mas há uma outra palavra portuguesa que traz para a gente o conceito, o nuance desta palavra melhor. And it has to do with being tolerant. Que tem a ver em ser tolerante. But let's take this test. Vamos então ver esse teste. So again, five points if the statement is never, hardly ever true. Então, de novo, está aí a nossa escala, nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. 4 points if it's rarely true. 4 pontos se raramente for verdade. 3 points if it's sometimes true. 3 se o seu caso é de vez em quando. 2 if frequently. 2 se frequentemente. 1 if always or almost always. Sempre se 1. Okay, ready? Prontos? Number 1. 1. When others do not do things exactly as I would, Quando os outros não fazem as coisas exatamente como eu faria, or in a way which I think is best, ou da maneira que acho melhor, I criticize them, eu critico verbally or mentally. eu os critico mental e verbalmente. Number 2. 2. When people hold differing opinions than I do Quando as pessoas têm opiniões diferentes das minhas, about things that are not clearly delineated in Scripture, a respeito das coisas que não são claramente descritas nas Escrituras, I judge them eu as julgo to be wrong, como sendo erradas, immature, imaturas or unspiritual. e não espirituais. Number 3. Número 3. When talking to someone who holds a differing opinion than I do, Quando converso com alguém que tem opiniões diferentes das minhas, I immediately try to persuade that person imediatamente tento convencer a pessoa that he or she is wrong, de que ele ou ela está errada, rather than demonstrating respect for that person em vez de demonstrar respeito, by trying to more completely understand his point of view. tentando entender mais completamente seu ponto de vista. Number 4. 4. When other Christians disagree with me on minor doctrinal issues, Quando outros cristãos discordam de mim em questões doutrinárias secundárias, I have difficulty fellowshipping with them. tenho dificuldade de ter comunhão com eles. Number 5. 5. I don't think there's any such thing as a minor doctrinal issue. Eu não acho que exista nada que seja uma doutrina menor, Not really. secundária. That's not really. Não, isso não. Number 5. Número 5. When I am discussing political issues with someone Quando discuto questões políticas com who alguém holds radically different views than I do, que tem um ponto de vista totalmente diferente do meu, I become sinfully angry me torno irado. or end up saying something that I later regret. Irado de maneira pecaminosa, ou acabo dizendo algo que mais tarde me arrependo de ter dito. When my number 6, Número 6. when my spouse Quando meu cônjuge or some other person with whom I am close ou alguma outra pessoa que é próxima a mim desires to do something differently or different than I do, deseja fazer algo de maneira diferente do que eu faria, I try to change his or her mind tento fazer com que mude de ideia, without first considering his or her point of view. sem primeiro considerar seus desejos ou ponto de vista. Number 7, 7. when those close to me Quando pessoas que são próximas a mim persist in using annoying mannerisms insistem em usar maneirismos chatos or irritating idiosyncrasies, e têm peculiaridades irritantes, I have a difficult time tolerating them. tenho dificuldade em tolerá-las. Number 8, 8.
When people of other races want to be my friend, Quando pessoas de outras raças querem ser minhas amigas, I hesitate to befriend them eu hesito em fazer amizade or determine to limit the scope of the friendship. ou estabeleço um limite para esse relacionamento. Number 9. 9. When people of greater or lesser socioeconomic levels Quando pessoas de níveis econômicos maiores ou menores want to be my friend, querem ser meus amigos, I hesitate to befriend them or determine to limit the scope of the friendship. eu hesito em fazer amizade e estabeleço um limite para esse relacionamento. Number 9, number 10, Número 10. when I encounter individuals Quando eu encontro pessoas who zealously hold to religions other than Christianity, que zelosamente seguem outras religiões que não o cristianismo, I angrily write them off as foolish eu de maneira irada os desprezo, rather than praying for their salvation. como se fossem tolos em vez de orar por sua salvação. 11, 11. when I see other parents Quando vejo pais allowing their children to do things that I would not allow my children to do, que permitem que seus filhos façam coisas que eu não permito aos meus, even though no sin is involved, apesar de não envolver pecado, I judge them to be poor parents. eu os julgo como pais medíocres. Number 12, 12. when someone does something that my conscience wouldn't allow me to do, Quando alguém faz algo que minha consciência não me permitiria fazer, I judge that person to be sinning eu julgo que a pessoa está pecando before I evaluate whether or not the Bible classifies his or her behavior as sinful. antes de avaliar se a Bíblia classifica esse comportamento como errado. 13, 13. when a weaker brother has a scruple about something that I do, Quando um irmão mais fraco tem dúvida a respeito de alguma coisa da qual that I'm convinced the Bible doesn't prohibit me from doing, estou convencido de que a Bíblia não me proíbe de fazer, I struggle with feelings of contempt for that brother or sister. eu luto com sentimentos de desprezo por aquele irmão. 14, 14. when other people sin, Quando outras pessoas pecam, I reprove them for their sin eu as reprovo before I consider whether or not the transgression should be overlooked. Eu as reprovo pelo pecado antes de considerar se deveriam ou não relevar a transgressão. 15, 15. when others don't follow my counsel to the letter, Quando os outros não seguem meu conselho à risca, I assume they don't really want to change, suponho que eles não querem ser realmente mudados, or I judge their motives in some other way. ou eu julgo motivos deles de outra forma. Number 16, 16. when others struggle Quando alguém que luta, with sin problems that I find repugnant, quando luta com problemas relacionados a pecados que eu considero particularmente repugnantes, perhaps homosexuality, talvez homossexualidade, drug addiction, vícios de drogas, pornography, pornografia. So when others struggle with these sin problems that I find repugnant and they need my assistance, E eles precisam da minha ajuda. I struggle with not wanting to minister to them. Tenho dificuldade em querer ministrar a eles. 17. 17. When others continue in sin, Quando outras pessoas permanecem em pecado, I become angry if I don't see them suffer the consequences of their sin as quickly as I think they should. fico irado se eu não as vejo sofrer as consequências do pecado. 18. 18. When I realize that a small sacrifice on my part Quando percebo que um pequeno sacrifício da minha parte would provide a great benefit to someone else, proporcionaria um grande benefício a alguém, I struggle with sacrificing my desires for his happiness. luto em sacrificar meus desejos em favor da sua felicidade. 19. 19. When I have a conflict with another church member, Quando eu tenho um conflito com um membro de outra igreja, my inclination is to write that person off or to withdraw, minha inclinação é me afastar ou desprezar a pessoa, rather than to reconcile with that person. em vez de me reconciliar com ela. And number 20, 20.
When I hear a message in church quando ouço uma mensagem na igreja that doesn't directly pertain to what I want or what I think I need, que não diz respeito ao que quero ou acho que preciso, I allow my mind to wander me permito divagar ou desejar wish the speaker would be more practical que o orador seja mais prático, rather than trying to really understand the meaning of the text. em vez de tentar entender e aplicar o significado do texto. Okay, so take a moment and add up your score, your points, Então vamos lá, somem, and I'll give you a general idea. e eu vou te dar aqui uma ideia geral. Now, I should probably explain something about these tests that I write. Eu acho que eu deveria explicar sobre esses testes que eu escrevo. In graduate school, I did take a course that taught me about how to ask questions and research things, how Ah, to develop research questions. grad school. Yeah. Então, durante a pós-graduação, ele aprendeu numa classe a como fazer perguntas para desenvolver. And see, the way it works is you sample the population. E o jeito que isso funciona é que você faz sample, amostras. So when you com take pessoas. an IQ test or some other test, Então, quando você faz esses testes de QI, you're being compared to other people in the culture. outros testes, você está sendo comparado com outras pessoas neste teste. Maybe a few Christians, but mostly non-believers. Alguns cristãos, mas a maioria não cristãos. But, you know, the questions that I have written for these tests Então, sabe, as perguntas que eu fiz para estes testes are basically biblical constructs. são basicamente construtos bíblicos. And so really you're sort of comparing yourself more to Jesus Christ than you are to the person in the community. Então, de fato, você está mais se comparando com Jesus Cristo do que as pessoas na comunidade. And so if you really fail the test, keep that in mind. Então, se você falhar o teste, tenha isso em mente. Okay, so if you scored between 94 and 100, Então, se você pontuou entre 94 e 100, you're a very forbearing person. você é uma pessoa bastante tolerante. 86 to 93, 86 a you 93, could use some improvement. você poderia melhorar. 75 to 85, 75 a 85, you probably need considerable improvement. você provavelmente precisa de uma melhora considerável. 74 below, Abaixo de 74, you really need to pay attention this morning. você precisa de uma melhora urgente. Now, I don't know what it's like in Brazil, Prestar atenção essa manhã. Não sei como é no Brasil, but the word tolerance in the States mas a palavra tolerar ou tolerância nos Estados Unidos produces mixed feelings in the hearts of many Christians. produz sentimentos mistos no coração do cristão. This is because we as Christians have been accused Porque nós, como cristãos, temos sido acusados of being intolerant of certain lifestyles de sermos intolerantes quanto a certos estilos de vida and practices e that práticas the Bible clearly says are wrong. que a Bíblia claramente diz serem errados. And up to a right, we are right to be up to a point, we are right to be a little bit intolerant of those things. E até certo ponto é verdade que somos intolerantes a essas coisas, But we should never be unloving about that. mas nunca deveríamos amar essas coisas. So showing tolerance is biblical, Então, mostrar tolerância é bíblico, especially about those things that other people do especialmente sobre aquelas coisas que outras pessoas fazem that are not wrong. que não são erradas. And that's what we really want to focus on. E é nisso que nós queremos focar. Being tolerant about things that other people do Ser tolerantes a respeito do que as outras pessoas fazem, that are not sinful. que não são pecaminosas. We all have non-sinful idiosyncrasies. Todos nós temos idiosincrasias não pecaminosas. Do you have a word for quirk or foible? Let's just leave it at idiosyncrasy. We all have idiosyncrasies that can be irritating to others. E todos vocês têm manias que não são pecaminosas ou pecaminosas. And these often cause conflict. As não pecaminosas. E essas também causam conflitos. But should they? Deveriam? I mean, should we really as Christians be getting into a conflict with a brother or a spouse or child over things that really aren't sinful? Deveríamos realmente entrar em conflito com as pessoas por causa de coisas que não são pecaminosas? Not if we're practicing loving tolerance. Então a gente precisa aplicar
essa tolerância amorosa. And by the way, the word tolerance is not alone in our text. Então, a propósito, a palavra tolerar ou tolerância não está sozinha no nosso texto. It says showing tolerance for one another in love. So it's loving forbearance. That's the idea. Nas nossas Bíblias está escrito suportai-vos uns aos outros em amor. Ele está usando a palavra tolerar uns aos outros. So the word literally means to put up with. Então, We talked about your wife. To endure. Aguentar. A palavra realmente está querendo dizer aguentar. But it's enduring things that irritate you, but, they're not really wrong. Aguentar as coisas que te irritam, mas de fato elas não são erradas. So, love, by its nature, Então, amor, na sua natureza, is forbearing, é tolerância. because love covers a multitude of sins. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Okay, so now we're going to look at a few definitions of what it means to be forbearing. Então, vamos agora olhar para algumas definições do que é tolerar. Oh, you didn't do the picture. Okay, that's fine. Okay, number one. Forbearance is the ability to recognize and appreciate the fact that God has made each person different. Tolerância, esse é o número 1, é a habilidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez as pessoas com diferenças entre si. Paul asks the Corinthians a question. Paulo pergunta aos Coríntios faz uma pergunta. Who makes you different from another? Quem torna vocês diferentes de qualquer outra pessoa? And God made me different is the expected reply. Deus o faz, é a resposta esperada. The Lord has given each of us different abilities, Deus dá a cada um de nós diferentes habilidades, different skills and gifts and ministries, talentos, dons, ministérios, different backgrounds and tastes and skin colors diferentes histórias, gostos, cor de pele, and genders e gêneros, sexos, and even body shapes. e mesmo corpos. Forbearance recognizes and accepts this differentness as a good thing. Então, tolerar significa reconhecer e aceitar esse fato como algo bom. I mean, can you imagine if everybody in Campinas looked just the way you did, Já pensou se todo mundo em Campinas thought exactly the way you did? seria exatamente como você é I a mean, aparência? that would be pretty boring, wouldn't it? Seria bem chato, né? If a husband and wife agreed about everything, Já pensou se um marido e uma mulher concordassem em tudo? one of them wouldn't be necessary. What wouldn't be necessary? One of them wouldn't be Um necessary. deles não seria necessário. So nothing drives this point home than marriage. Então nada drives what? Nothing makes nothing causes us to recognize how intolerant we are than marriage does. Então nada melhor do que o casamento para nos provar quão intolerantes nós somos. Oliver grew up on a farm in the country. Oliver, ele cresceu com a gente na fazenda, no campo. Maybe, 50 kilometers away from the center of Campinas, Talvez lá, 50 quilômetros de distância do centro de Campinas, where Lisa was raised. onde Lisa cresceu. His father raised pigs and chickens, O pai dele, ele criava porcos, galinhas, came to town maybe twice a month to get supplies. e ele ia lá para a cidade para comprar suprimentos. Her father was a big city lawyer who entertained lots of people in her home. Whose father? Her father. O pai dela, what did he do? He was a lawyer, Ele era um advogado, and they had a big house, ele tinha uma casa bem and they grande entertained lots of people. e entretinha bastante pessoas. Okay, so let's contextualize this. Vamos contextualizar isso. Like, what's the most rural farming community within a 50-mile radius or 50-kilometer radius of Campinas? Qual é a maior comunidade rural aqui num raio de 50 quilômetros de Way out there Campinas? in the boonies. Bem para lá.
uma comunidade rural aqui. Morungaba. Okay. So that's where Oliver's from. Então é lá onde Oliver morava. Now, what is the most prestigious part of Campinas? I mean, like where the $1 million houses are. Onde é o lugar mais prestigioso, mais valioso aqui em Campinas, onde tem as casas de R$1 milhão? Alphaville. Okay, so that's where Lisa is from. Então é de lá que a Lisa é. So Oliver's family was accustomed to going to bed at 9 o'clock. E toda a sua família era acostumada a ir para a cama às 9 horas. They had to get up with the pigs and the chickens and all of that. Porque ele, né, tinha que cuidar de todos os porcos e galinhas. Lisa's family, Agora a família dela, da Lisa, because they did so much entertaining, porque fazia muito entretenimento, went to sleep at 11 o'clock. eles dormiam às 11 horas. So is it a sin to go to sleep at 9 o'clock? É pecado ir dormir às 9 horas? Is it a sin to go to sleep at 11 o'clock? É pecado ir dormir às 11 horas? But they're going to have conflicts about what time to go to bed. Mas eles terão conflito de que Not horas eles vão dormir. because one of them is more of a sinner than the other, Não porque um é mais pecador do que o outro, but because they're different from each other. mas porque eles são diferentes uns dos outros. So Oliver did lots of chores on the farm, Então ele fazia alguma coisa lá na fazenda, worked many hours each day. trabalhava muitas horas por dia. Lisa had a maid Agora a Lisa, ela tinha empregada. and was required to do little more than to make her bed and keep her clothes off the bedroom floor. Então, tudo que era pedido para ela era que fizesse a cama e não deixasse as roupas no chão. Oliver's family had to make do with very little. Oliver's family had to get by with very little money, very little resources. Agora a família do Cabo aqui, ele tinha que fazer muito. Eles tinham poucos recursos. They bought their clothes at Walmart, Eles compravam a roupa na feira drove late model cars, e dirigiam carros mais antigos. hardly ever took vacations. Dificilmente tiravam férias. Every 8 to 10 years, they would reupholster their furniture. E a cada 8 a 10 anos eles tinham que reposicionar ou recolocar os móveis. Lisa's families bought their clothing at. A Lisa, sua família compravam as roupas. Do you have Brooks Brothers here? Which store? Brooks Brothers, Vocês têm aqui Brooks Brothers. Neiman Marcus. Ah, So what's the most expensive ladies' clothing store? então, quais são as que onde se vende as roupas mais caras das mulheres? Maybe a franchise or a chain. Uma marca aí, alguma coisa. Dolce Gabbana. Deutsche Company. Okay, so that's where they buy their clothes, right? Então é aí, nesses lugares caros que a Liz e a família compravam suas roupas. Lisa's family drove new Mercedes-Benz and BMWs. E a sua família dirigia Mercedes-Benz e BMWs. They vacationed frequently at the beach. E eles frequentemente tiravam as férias na praia. And because they were so wealthy, E porque eles eram tão ricos, every year todo ano, they would go through 2 rooms of their very big house. eles iam a 2 cômodos de sua casa. They would take their furniture out of those rooms Ele pegava os móveis daqueles quartos and give the furniture to people in the church. e dava aqueles móveis para pessoas da igreja. And they would replace their furniture with brand new furniture. E eles trocavam esses móveis por móveis novos. Now, is it a sin to give your furniture away and replace it if you have the money to do it? Agora, é pecado você dar os seus móveis e trocá-los com essa frequência? É pecado isso? Is it a sin to reupholster your furniture? É pecado você trocar os seus móveis? Oliver loved sports. Oliver, ele gostava de esportes. He was on the high school football team, No segundo grau, ele estava no time de futebol americano, basketball team. de basquete. Lisa went to prestigious private schools. A Lisa, por outro lado, ela foi para segundo grau de escolas privadas bem prestigiadas. Including a few in some parts of Europe. E até em algumas delas na Europa. She had no interest in football, Ela não tinha nenhum interesse em futebol americano, but she loved the arts. mas ela amava a arte. She loved to dance, Ela amava dançar, go to the theater and the symphony. ir ao teatro, às sinfonias. He liked
American popular jazz music. He or she? He. Ele gostava mais de jazz And the bossa nova. e de bossa nova. She liked classical music Ela gostava de música clássica and opera. e ópera. She spoke 5 languages. Ela falava 5 línguas. He barely spoke Portuguese. Ele mal falava português. Suffice it to say that they came from 2 very different backgrounds. Então, eu posso dizer para vocês que eles vieram de duas histórias de vidas bem diferentes. Now, Lisa and Oliver are bound to have many conflicts in their marriage. E Lisa e Oliver estavam ali para ter vários conflitos no seu casamento. Not because one is more of a sinner than the other, Just a moment. Is it? Pim, pim. Okay. that's been doing that for 2 days, but that's okay. The PP? Yeah. Oh, the beeping, I didn't hear the beeping. Yeah, that was PP. Okay. So Okay, so where are we? Lisa and Oliver were bound to have conflicts in the marriage, not because one of them was more of a sinner than the other. Então eles estavam aí a ponto de ter conflitos e não porque um era mais pecador do que o outro. I mean, it's not a sin, right, to prefer going to the symphony than É, porque não é pecado você ir a uma sinfonia do que to a tractor pull. Do you know what that is, even? a talvez uma corrida de tratores Or rodeo. ou um rodeio. You have rodeos here? Tem rodeios ok. aqui, But they have conflicts because they're different from each other. mas eles tinham conflitos porque eles eram diferentes uns dos outros. And different is good. E diferença é bom, But mas what time were they going to go to bed in the evening? que horas que eles iam para a cama? Where would they purchase their clothing? Onde eles colocariam suas roupas? What kind of car would they buy? Que tipo de carro eles teriam? Where would they go on a date? Onde eles iriam quando em namoro, encontros? Where would they go on vacation? Onde eles iriam ter férias? How would they furnish and decorate their house? Como eles mobiliariam a sua casa? What kind of house would they buy? Que tipo de casa eles comprariam? How much domestic help would they have? Domestic help, maids, butlers, chauffeurs. Quantas empregadas, chofés eles teriam? Ou se teriam? So they were going to have conflicts with each other. Eles iriam ter conflitos um com o outro. Again, it was going to be more comfortable, more difficult for Lisa and Oliver to solve these kinds of conflicts Então seria muito mais confortável para Oliver e Lisa para resolver esses conflitos? because their backgrounds were so different. Seria difícil porque suas histórias de vida eram diferentes. But of course, the Bible doesn't forbid people from different backgrounds or even races from getting married. Mas pessoas diferentes, a Bíblia não proíbe de elas estarem juntas, nem mesmo pessoas de raças diferentes. But being forbearing, having loving forbearance, Mas ser tolerante, ter uma tolerância amorosa, should make it easier for Lisa and Oliver to resolve their conflicts biblically. faria com que Oliver e Lisa resolvessem os seus conflitos mais facilmente. Number 2, Número 2. forbearance is the ability to distinguish sin issues from non-sin issues. Tolerância é a habilidade de distinguir temas pecaminosos daqueles não pecaminosos. Although we must sometimes show forbearance, tolerance when people sin, Ainda que às vezes mostremos tolerância às pessoas, we'll more often have to put up with non-sinful things that others are accustomed to doing. com pessoas quando elas pecam, isso tem mais a ver com quando pessoas têm os seus hábitos que não são pecaminosos. If we don't have the ability to distinguish Se nós não tivermos a habilidade de distinguir between what is a sin sobre o que é pecado and what is not a e o que sin, não é pecado, we're going to get into a lot of conflicts with people. a gente vai ter muito conflito com as pessoas. And what right do we have E que direito nós temos to get offended de se ofender with someone quando alguém that does something faz alguma coisa that doesn't offend God? que não ofende a Deus? The mark of a mature Christian is the ability to distinguish A marca de um cristão maduro é distinguir good from evil. o certo do errado. Let me just see that we are in. Do we have this one? Let's see. That's right. Is that right? Yes. Okay.
In James 4, 11 and 12, Em Tiago 4, 11 e 12, we're given a warning about legalism. nós somos avisados, alertados contra o legalismo. He says, do not speak against one another. Ele diz, não falem mal uns dos outros. He who speaks against a brother Quem fala contra o seu irmão or judges a brother ou julga seu irmão, speaks against the law fala contra a lei and judges the law. e a julga. But if you judge the law, Quando você julga a lei, you're not a doer of the law, não está cumprindo, but a judge of it. mas está se colocando como juiz. There's only one lawgiver Há apenas um legislador, who is able to save and to destroy. aquele que pode salvar e destruir. Who are you to judge your neighbor? Mas quem é você para julgar o seu próximo? Now, when James says, if you speak against your brother, Quando Tiago fala que quando você fala contra seu irmão, he means to speak against him ele diz que fala contra ele, in the sense that judging him, in the sense of judging him to be doing something wrong when he isn't really doing something wrong. no sentido de estar julgando ele de fazer algo errado quando de fato não está fazendo. So tomorrow is the big game. Então amanhã tem aí um grande jogo. How many are going to be rooting for the Corinthians? Quantos de vocês vão estar aqui torcendo para o Corinthians? How many are going to be voting for Palmeiras? Quantos de vocês vão estar torcendo para o Palmeiras? And the rest of you don't care. E o resto não liga, né? Is it a sin for you to root for the Corinthians? É pecado você torcer para o Corinthians? He's raising it. Okay, tomorrow morning, Beleza, amanhã de I'm going manhã to change my sermon. eu vou mudar o meu sermão. I'm going to preach against legalism. Eu vou pregar contra legalismo. Is it a sin to root for Palermas? É pecado, Palmeiras. é pecado torcer para o Palmeiras? So where were all of you when I asked you to vote? All of a sudden everybody comes to life. Então, quando eu pergunto isso, né, todo mundo vem à vida aí. There's an implication, a serious implication Há uma implicação séria of making a judgment, an uncharitable judgment about another. de fazer um julgamento contra o outro. Do you know what it is? Você sabe o que é? It's as if you're saying, Diz que se você está dizendo so what if the Bible doesn't condemn it? algo que a Bíblia não condena, Everybody knows todo mundo sabe it's a sin to root for the Corinthians. que é pecado torcer para o Corinthians. Do you see that? Você vê? Consegue perceber? When you judge things to be sinful Quando você julga as coisas como pecado, that are not clearly delineated as such, que não são claramente consideradas assim, at least in principle, pelo menos em princípio, in the Bible, na Bíblia, you wrongly judge você equivocadamente julga not only your brother who did the misjudged deed, não somente o seu irmão que fez aquilo, but the Bible for not condemning the deed. mas até a mesma Bíblia, porque ela não condena aquilo. And the author of the Bible, E o autor da Bíblia, the lawgiver, o legislador, who apparently forgot to put your scruple in his special book. que aparentemente se esqueceu de colocar o seu gosto, o seu desejo, o seu julgamento ali. Well, I don't know why it doesn't condemn rooting for the Corinthians in this book, but it should. Eu não vi aqui onde que é pecado torcer para o Corinthians. God should have put that in here. Deus deveria ter colocado aqui. Do you see how arrogant that is? Você vê quão arrogante é isso. We have to give each other the freedom to live our own we have to give each other the freedom A gente deveria dar às pessoas a liberdade to live our own unique lifestyles de viver os seus estilos de vida de forma singular, in the context of this book. no contexto da Bíblia, deste livro. You want to dress up for church on Sunday? Você quer se vestir You should dress up on church for Sunday. se vestir bonito para ir na igreja no domingo? Faça isso. You want to dress more casually? Você quer se vestir mais casualmente? It's not a sin. Não é pecado. Don't judge your brother. Não julgue seu irmão.
He wants to drive a Mercedes or a Volvo and he can afford to do it. Ele quer dirigir uma Mercedes ou um Volvo e ele pode fazer isso. Don't judge him. Não julgue ele. Rejoice with those who rejoice. Se alegre com aqueles que se alegram. Your brother can't afford a Mercedes and has to drive a jalopy. Ele não pode pagar uma Mercedes e vai um Fusquinha. You don't judge him for that. Não julgue ele por isso. He wants to shop at Walmart for his food, for his clothes. Você quer comprar aí na feira as suas roupas? Let him do it. Deixa ele fazer isso. He wants to shop at a more exclusive place. Ele quer comprar num lugar mais exclusivo. If he's got the means, Se ele tem um jeito de fazer let isso, him do it. deixa ele fazer. You know, in our church, and I'm sure it's that way here. Why is that doing that? I don't- We're going to have to tolerate that. You know that, right? Yes, and I can't. Okay. Okay. So in our church, you know, we have lots of different people. Na nossa igreja, a gente tem muitas pessoas diferentes. We have more traditional Christians, Cristãos mais tradicionais and we have more yuppie Christians. e mais yuppie. You know, more younger Christians who have a little different way of interpreting. You know, the millennials Ou esses mileniares, né, jovens, with their whole different way of thinking about things. que pensam muito diferente sobre as coisas. But again, we're all members of the same body. Mas, de novo, nós somos todos membros do mesmo corpo. And if the Bible doesn't condemn it, E se a Bíblia não condena, we cannot condemn it either. a gente também não pode condenar. Not without sinning. Não sem pecar. Now, sometimes, E às vezes, as I mentioned, quando eu menciono we do have to tolerate some level of sin que devemos tolerar algum nível de pecado temporarily temporariamente, while our brother is overcoming a bad habit. enquanto o nosso irmão está tentando superar um hábito pecaminoso, But things that are not sinful mas as coisas que não são ought always to pecaminosas be tolerated. devem sempre ser toleradas. And that's not to say if your husband, if your wife has an idiosyncratic thing that irritates you, E isso não quer dizer que se sua esposa tem uma mania que te irrita. that you can't talk to them about it. Você pode falar com ela sobre But you isso, can't treat it as though it were a sin. mas você não pode tratá-la como se ela estivesse pecando. So I'm from New York. Eu sou de Nova York. My wife is from Myrtle Beach, South Carolina. Minha esposa é de Myrtle Beach, na Carolina do Sul. I'm a Yankee Eu sou um Yankee and a Yankee fan, e também um fã dos Yankees. and she's a Southerner. E ela é uma sulista. So the first year of our marriage, Então, no primeiro ano de casamento, we're sitting down eating supper. então a gente está lá juntos comendo She's janta. at one end of the table, Ela I'm tá, the other. ela tá de um lado da mesa, eu tô do outro. And she looks at me Ela olha para mim and she says to me, e ela fala para mim: Lou, Lu, don't you have any manners? você não tem postura? And I'm thinking to myself, what is she talking about? Eu olho, o que ela está falando? And so I said, what do you mean? O que você quer dizer com isso? She says, Lou, Ela diz: Lu, in the South, no Sul, the proper way to eat o jeito apropriado de se is comer with your other hand in your lap, not resting on the table the way you have your left arm. é deixar um dos braços sobre a sua coxa e não em cima da mesa, como você está fazendo. Now, meanwhile, my mother explained the rules to me. E a minha mãe explicou as regras para mim. Tecnically, Tecnicamente, you're not allowed to have your elbow on the table in the States when there's food on the table. você não deve colocar o seu ombro, seu cotovelo sobre o ombro seria difícil, né? But Cotovelo sobre a mesa enquanto But você está comendo. there's no written rule about resting your arm on the table. Não tem uma regra de descansar o braço sobre a mesa. In fact, in most places in the world, they want to see both hands on the table. De fato, na maioria dos lugares do mundo, eles querem ver as duas mãos sobre a mesa. But like she's really upset with me. E ela estava bem triste comigo. And so here's what I said to her. E aqui está o que eu falei para ela. I said, honey, Querida, I love you. eu te amo. And I'm willing to change anything in my life that's a sin. E eu estou disposto a mudar tudo que é pecado na minha And if vida. it really bugs you, I'm willing to change things in my life that are not sinful. Isso se te irrita, eu estou disposto a mudar. But you can't treat something that's not a sin as though it's a sin. Mas você não pode tratar uma coisa que não é pecado como pecado. And that leads us to the third definition. Isso nos leva à terceira definição.
Forbearance is a willingness to allow others the freedom to develop and express their own unique lifestyles Tolerância é a disposição de permitir que os outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seu estilo de vida individual without, within the framework of Scripture, dentro dos limites definidos pelas Escrituras, without passing judgment on them or holding them in contempt. sem julgá-los ou tratá-los com desprezo. And I explained what I meant lifestyle, right? Where you go shopping, what kind of food you eat, what kind of clothing you wear, that kind of Eu thing. já expliquei um pouco sobre o estilo de vida, né? Quando você vai para o shopping, o tipo de comida que você come, o tipo de roupa que você vai lá e compra. So the Bible gives us tremendous freedoms as Christians to live our lives with great diversity. Então a Bíblia nos dá a liberdade de viver uma vida com bastante diversidade. Am I doing that? No, I don't think so. Okay. Go forward. Now, there's a passage of Scripture I just want to turn your attention to, Tem uma passagem nas Escrituras que eu quero chamar a sua atenção. and it's Romans 14. É Romanos 14. Oh, actually, we don't have it on here. Okay, that's fine. Why don't you just read it, and then I'll just comment on it. There are, as Diego reads this passage, Enquanto o Tiago lê essa passagem, there are two different types of people that he's going to mention. tem dois diferentes tipos de pessoas. And I want you to see if you can pick out the two different kinds of people that are referenced in this E eu passage. quero ver se você consegue perceber aí quais são esses dois tipos de pessoas. Okay, I think it's Romans 14:1. Except the one who is weak in the faith. Ok. And then go all the way down to, for the Lord he does not eat, and he gives thanks to God. Ok. Okay? Yeah, that's it. Just read from there through there. Ok. See? A partir do versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outra, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Mas a quem considere um dia mais sagrado que o outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Okay, so did you spot the two different kinds of Christians that are referenced in this passage? Vocês perceberam os dois tipos de cristãos que existem nessa palavra, nessa passagem? First, there's the Christian who is weak in faith. Primeiro, tem o cristão que é fraco na fé. We sometimes refer to him as the weaker brother. E às vezes nos referimos a ele como o irmão mais fraco. This is the person whose conscience is weak. E essa é a pessoa que tem a sua consciência fraca. That is, his conscience has not yet been totally programmed by the Word of God. Cuja consciência não foi totalmente foi programada pela palavra de Deus. Who hasn't practiced long enough, has not exercised his conscience long enough Que ainda não praticou, não exercitou a sua consciência tempo suficiente to know the difference between good and evil. para saber a diferença entre o que é bom, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. On the other hand, there's the person who has faith. He who has faith. E do outro lado tem esse irmão que tem fé. And Paul later goes on to describe this person E Paulo descreve esta pessoa as strong. como forte. And this is what we should all strive to be.
E todos nós deveríamos ser fortes. A person whose conscience is programmed by the scriptures. Uma pessoa que é programada com as Escrituras. Now he gives specific instructions to each. Ele dá instruções específicas para cada um. The weaker brother is not to judge the stronger brother. O irmão mais fraco não deve julgar o irmão mais forte. I can't believe you're doing that. Não acredito que você está fazendo isso. Don't you realize that that's not what you should do? Não percebe que você não deveria fazer isso? And the stronger brother is not to regard with contempt the brother who doesn't eat or who doesn't, have the scruple about something. Mas o irmão mais forte não deveria tratar com desprezo o irmão mais fraco que não come So what do you o que ele mean, come. hold that brother in contempt? Então, o que é ter o irmão em desprezo? It's like, I wish you'd grow up and understand the difference between right and wrong so I don't have to exercise, discretion around you all the time. Eu queria que você crescesse logo, porque, sabe, não estou a fim de ficar com você todo o tempo aí. And that's the tension. E essa é a tensão. So there's the stronger brother Então, tem o irmão mais velho. who has no unbiblical scruples. Irmão mais velho. Again, the weaker brother said. The stronger brother Então, o irmão mais forte, has no unbiblical scruples. ele não tem escrúpulo bíblico. He has a biblically trained conscience, Ele tem uma consciência biblicamente treinada and his temptation to sin e as suas tentações para pecar is going to be to hold the weaker brother in contempt. é manter ou desprezar o irmão mais fraco. The weaker brother O irmão mais fraco still has unbiblical scruples. ainda tem escrúpulos bíblicos. He has an unbiblically trained conscience, Ele tem uma consciência biblicamente não treinada. and his temptation to sin E sua tentação para pecar is to judge the stronger brother é julgar o irmão mais forte for doing something sinful when he's really not. a fazer alguma coisa que como se fosse pecaminosa, mas não é pecaminosa. Now, this is a very serious thing, Isso é uma coisa muito séria. to hold somebody in contempt or to judge your brother. Desprezar ou julgar o irmão. So here's the bottom line for both. E aqui está a base da questão. Don't you dare Obrigado. Não se atreva to presume to judge em julgar the actions of the stronger brother as ações do irmão mais forte or the opinions of the weaker brother ou as opiniões do irmão mais fraco without the authorization of Scripture. sem a autorização das Don't you Escrituras. dare slam that gavel down in your mind Não se atreva and judge the actions of one em julgar as ações de um or the opinions of the other. ou as opiniões do outro. Number 4, Número 4. forbearance is the ability in close relationships to distinguish swing issues from fire issues. Tolerância é a habilidade em relacionamentos íntimos de discernir preferências de incêndios. Now let me explain this. Deixe-me explicar isso. So, when my eldest daughter, Sophia, was a little girl, Quando minha filha mais velha, Sofia, era pequenininha, my in-laws bought her meus a sogros compraram para ela toddler swing. um balanço infantil. It's a swing that has a harness on it, a bar that comes down É um balanço que ele tem uma proteção and locks the child in place que tranca a criança na cadeirinha. so that she can or he can freely swing without much adult supervision. Então a criança pode balançar sem muita supervisão de um adulto. So let's suppose our family is invited to supper or lunch after church. Então vamos supor que uma família ela é convidada para o jantar depois And da as igreja. we drive up to their house in the country, Então eles são convidados e eles dirigem em direção ao campo. Sophia notices that there's a swing set next to the house. Sofia percebe que tem um balanço ali perto da casa. And she says to me, Daddy, Ela diz: "Papai, can I swing on the swing? posso balançar ali no balanço?" And I say, sure. Claro. Let's go in and have something to eat.
Mas vamos ali comer alguma and coisa, talk with our friends for a while. falar com os nossos amigos por um And then tempo. maybe before we leave, I'll swing you. You can swing on the swing. E depois, antes da gente ir embora, você dá uma balançadinha. And so we go in, Então a gente vai, we entra, eat, come, we fellowship. com comunhão. And then Sophie says to me, Então Sofia diz, Daddy, can we swing on the swing now? pai, eu posso ir balançar agora? And I say, okay. Eu digo, pode ir. So we go out to the swing set. We go outside and look at Então the a swing gente vai set. ali fora para ver o balanço. And I realize that it's a regular swing set. E eu percebo que não há um balanço infantil There's com as no proteções. toddler swing. Não tem essa proteção infantil. If she swings on it, she could fall off. Se ela balançar, é mais provável que ela caia. And so I say, honey, I'm sorry, this is not the right kind of swing, Querida, esse não é o tipo certo de balanço. but we'll be going home soon. Mas a gente vai para casa rápido. I will swing you on our swing. I'll let you swing on our swing when we get E home. lá em casa você pode balançar no nosso balanço. Sophia was very verbal, Sofia então se tornou bastante verbal. and she had this way of, talking. She would tug on my jacket, Então ela fazia isso que ele está dizendo com a jaqueta. and she would go like this. E depois ela fazia isso. That means she wants me to pick her up. E ela queria que eu a pegasse. So I picked her up. Então eu a peguei. I said, "What is it, honey?" I said, "What is it, honey?" Querida, o que foi? She says, "Daddy, I've been waiting for an hour and a half, Papai, eu tenho esperado por 1h30 and you promised me. e você me prometeu. And besides, E além disso, if you stood here next to me, you could hold me on the swing. se você ficar pertinho de mim, você pode me segurar. And even if I slip, you could catch me if I E ainda que fall." escorregue, você consegue me segurar. And so I decide to let her have her way. Então eu decidi ali que fosse feito do jeito dela. I swing with it, as we say in the States. Ele deu a preferência para ela. I can go in both directions. Eu podia ir nesse balanço em ambas as direções. And so here's what a swing issue is. Então aqui que está essa questão de preferência. A swing issue means that I can easily go both ways on a matter. Uma preferência não é um tema importante. I may prefer to go in one direction. Eu posso preferir ir em uma direção The person with whom I'm in conflict may prefer to go in another direction. e a pessoa com a qual estou tendo conflito pode preferir ir na outra direção. But because I'm a forbearing person, Mas porque sou alguém que tolero, I can swing with it, as we say in Eu- the States. eu posso então balançar junto. If it means that much to you, Se significa tanto para você, I'm willing to yield my personal desires eu estou disposto a deixar de lado meus desejos to pessoais you para você, in order to prefer you in honor com o objetivo de honrá-la and to pursue peace with you. e buscar a paz com você. So it's the next day. Então agora é o dia seguinte. It's a fall day. É um dia de outono. And in the States, in the fall, when the leaves hit the ground, Então, nos Estados Unidos, quando as folhas tocam o chão, the Americans will gather our leaves together, os americanos então juntam essas folhas. and sometimes we'll put them in a plastic bag to be carted away. E às vezes a gente coloca em cima um plástico. But what a lot of people will do, especially when they live outside of the city, E o que muitas pessoas fazem, especialmente aquelas que não moram na cidade, is they'll put the leaves in a big pile eles colocam essas folhas num grande and just burn them. uma pilha e tacam fogo. So let's suppose Então vamos I'm in the backyard assumir que eu estou no quintal burning leaves. tacando fogo nas folhas. Sophie comes up to me. E a Sofia vem para mim. She does this thing, Ela faz isso, goes like this. faz isso. I pick her up. Eu a levanto. What is it, honey? Que foi, querida? Daddy, can I play in the fire? Papai, posso brincar com fogo? Huh? Que? No. Não. But Daddy, Mas papai, it's so pretty. é tão bonito. And it's making all those pretty E sounds. está fazendo todos esses sons bonitos. Can I please play in the fire? Papai, posso por favor brincar com fogo? Please? Por favor. Absolutely not. Claro que não. Now again, remember before I explain what the fire issue is, De novo, antes que eu explique o que é essa questão do incendiário do fogo, that we're not talking about things that are sinful. não estamos falando aqui de coisas pecaminosas. We're talking about things that the Bible doesn't address as being sinful. As coisas que a Bíblia não remete como pecaminosa.
So a fire issue, Então, uma questão de incendiário de fogo. here you go. A fire issue Um tema incendiário is an issue. é um assunto. Why don't you just go ahead and read it, because I can't Okay. find it in my Que pode notes. não ser necessariamente um pecado, mas algo muito difícil para mim. Talvez seja uma questão de preferência pessoal ou gosto, mas por qualquer razão eu não me vejo fazendo aquilo. Não é que eu me recusaria a fazer se fosse indispensável, mas eu preferiria não fazê-lo. So again, it's not that I would refuse to do it if I absolutely had to, Não é que eu me refutaria a fazer se eu tivesse de fazer, but I really would rather not. mas eu realmente prefiro não fazer. And so again, first we have to distinguish for whom it's a swing issue and for whom it's a fire issue. Então, primeiro precisamos discernir essas questões, se são de preferência ou são essas questões de fogo. And then we have to tolerate it. Então, temos de tolerar The one for whom it's a swing issue daquilo que é a questão de preferência. is usually the one who must forbear with the one for whom it's a fire issue. Daquele que é a questão do fogo. So forbearance is the ability Então, tolerar, tolerância é a habilidade to put up with de aceitar the idiosyncratic swing issues as manias that you wish were different in another, que você deseja que fossem diferentes no and outro. to sacrifice your own desires for the benefit of another. E sacrificar seus próprios desejos para o benefício do outro. And this is what the Bible teaches. E isso é o que a Bíblia ensina. It says, "We who are strong ought to bear with the weaknesses of those who are without strength, and not just to please Ela ourselves." diz, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. It says, "Give no offense, either to the Jews or to the Greeks, Que não deis escândalo nem aos judeus nem aos gregos, or to the church of God. nem à igreja de Deus, Just as I also please all men in all things, como também em tudo agrada a todos, not seeking my own profit, não buscando o próprio benefício, but the profit of many, that they also may be saved." mas os benefícios dos outros, para que talvez eles sejam salvos. And then in Philippians 2, Então, em Filipenses 2, it says, "Do nothing from selfishness or empty conceit." nada façais por contenda ou por vanglória. Here's our humility word again. Aqui está então nossa palavra "With humildade de humility novo. of mind, regard one another as more important than Mas yourselves. por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Do not merely look out for your own personal interests, Não atende cada um para o que é propriamente seu, but also for the interests of others. mas cada qual também para o que é dos outros. Have this attitude in yourselves, Tenham essas atitudes em vocês which was mesmos. also in Christ Jesus, E o que houve também em Cristo Jesus, who, although he existed in the form of God, que sendo em forma de Deus, did not regard equality with God a thing to be held on to, a thing to não, be grasped, não levou em consideração que o ser igual a Deus, but emptied himself, mas esvaziou-se a si mesmo, taking on the form of a bondservant, tomando a forma de servo, being made in the likeness of men, fazendo-se semelhante aos homens, and being found in appearance as a man, e achando na forma de homem, he humbled himself, humilhou-se a si mesmo, became obedient to the point of death, sendo obediente até a even morte, the death of the cross. até mesmo a morte de cruz. One of the things that God calls us to put up with Uma das coisas com que Deus quer que a gente is are the idiosyncrasies of others. é essa questão de lidar com a mania dos outros. Part of God's design Nos desígnios de Deus and part of the consequences of the fall e por parte como consequências da queda. is that we each have our own set of peculiarities, idiosyncrasies. Todos nós temos aí peculiaridades. And these idiosyncrasies E essas manias can irritate us podem nos if irritar they don't exactly mesh with ours. se elas não combinarem com as nossas.
The Bible teaches A Bíblia ensina that certain people que algumas pessoas, are actually more peculiar or weaker than others, são mais peculiares and that these members of the body require special care. e que precisam de um cuidado especial. And we find this passage in 1 Corinthians chapter 12 verses 21 through 26. Então nós encontramos essa passagem em 1 Coríntios 12, 21 a 26. You can just read it. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Now I know what a few of you are probably thinking. Talvez alguns de vocês estejam pensando, What if I'm the one in the relationship that seems to do all of the swinging? será que sou eu no relacionamento que sempre tenho essa perspectiva de preferência? What if everything is a fire issue for my husband or my wife? Mas e se para o meu marido, para minha esposa, tudo é uma questão de fogo? Well, basically, here's what you do. Basicamente, isso aqui agora é o que você faz. You know, you need to look at it sort of as a piece of motion picture film. Você precisa olhar como se fosse um filme, Frame after frame after frame after frame. de quadro após quadro nesse filme. It's one thing to call something a fire issue. Uma coisa é chamar essa questão de incendiária, de fogo. But if frame after frame after frame after frame, it's a fire issue, Mas se quadro após quadro é uma questão de fogo, and there's not a willingness to yield, e não há uma vontade de dar a preferência, then you have então você tem something that is no longer a non-sin issue, uma questão que já não é mais não pecaminosa. but you have a pattern of selfishness, Você tem um padrão de egoísmo, a pattern of unwillingness to yield, of being unreasonable. um padrão da pessoa não pensar razoavelmente. And so that may not be something that you ought to overlook. Então isso já se torna uma coisa que você não deve deixar passar. So you say to your partner, Então você fala para o seu cônjuge. do you remember last month you wanted us to go out to dinner? Você se lembra no mês passado quando saímos para jantar And I wanted to go to churrascaria, e eu queria ir para a churrascaria and you wanted to go to Applebee's, e você queria ir para o Applebee's and we yielded and we went to. e eu dei a preferência e nós fomos. And then a couple of weeks later we went on a date, E depois, 2 semanas, a gente estava aí no nosso and you encontro. wanted to see this movie, and I wanted to see this movie. Você queria ver esse filme, eu queria ver esse outro filme. And even though I told you all my girlfriends saw this movie, E eu te disse que todas as minhas amigas viram esse you still filme. wanted to see your movie instead of Você ainda mine. queria ver o seu filme. And then last week we wanted to watch a soccer game. E na semana passada a gente foi assistir um jogo de And I futebol. wanted to watch this game and you wanted to watch that Você game. queria assistir esse jogo, eu queria assistir esse And outro we did it jogo. your way. E a gente fez do seu jeito. And then just today, E hoje, same thing. a mesma coisa. When you can show that there's a pattern of unwillingness to yield, Quando você mostra que existe um padrão de má vontade para dar a preferência, then you can make a case that the other person is sinning, então você pode fazer a argumentação de que a pessoa and then you can talk to him from the Bible about his sin. está pecando e você fala com a Bíblia que ela está pecando. All right, number 6. 6. Forbearance is the ability to respond lovingly to the immaturity of others without lowering yourself to their standard of maturity.
Tolerância é a habilidade de responder de forma amorosa à imaturidade dos outros, sem nos colocar no mesmo patamar de imaturidade que eles. We all are in a state of flux as Christians. We're all growing as Christians. Todos nós estamos aí num momento crescente como cristãos. None of us have arrived. None of us have become perfect yet. Ok. Nenhum de nós ainda chegamos à perfeição. And so we have to realize that there are going to be people with whom we interact Então temos que estar cientes de que teremos pessoas com quem interagiremos that are not as mature as we are que não são maduras como nós somos, and are not as mature as they should be ou maduros o quanto deveriam ser, and are not as mature as they're going to be, hopefully. e não maduros quanto esperançosamente eles um dia serão. And so we have to put up with the fact that this person, Então a gente tem que levar em consideração que essa pessoa, although should have grown more than he or she has, ainda que deveria ter crescido mais do que cresceu, is at the place where he is right now. ela está no momento dela. And so we have to accept the fact that they're not where they should be, perhaps, Então a gente tem que aceitar o fato de que ela não está onde deveria estar, but we can't lower the standard for them or for ourselves. mas não podemos baixar o padrão. And then finally, Então, finalmente, forbearance tolerância is the ability to demonstrate biblical love to other believers even when they are struggling with sin. Então, tolerância é a habilidade de demonstrar amor bíblico pelos outros cristãos, mesmo quando eles estão lutando contra o pecado. There's one place in the Bible where this word forbearance, one place that I know of, where this forbearance is used in reference to sin. Eu sei, em uma passagem na Bíblia onde essa palavra tolerância faz referência com o Jesus pecado. comes down from the Mount of Transfiguration, Jesus, depois da transfiguração, and his disciples were not able to cast the demon out of this boy. e os discípulos não estavam aptos, conseguiram tirar o demônio daquele menino. And here's what he says. E aqui o que ele disse: Oh, unbelieving and perverted, twisted generation. ó geração incrédula e perversa. That's pretty serious sin. É um pecado How long shall I be with you? sério. Quanto estarei ainda convosco? How long must I put up with you? O quanto ainda vou ter que aguentar? So forbearance is actually a communicable attribute of God. Então, tolerância é um atributo comunicável de Deus. God is forbearing with us and we have to be forbearing with others. A gente tem essa tolerância que Deus tem e precisamos ser tolerantes uns com os outros. So when is it proper to put up with, to tolerate sin in other people? Então, quando é apropriado tolerar o pecado das outras pessoas? At the very least, No mínimo, it's proper when we know that the other person who is sinning é apropriado quando a outra pessoa que está pecando is both aware of his sin está ciente do seu pecado and is working to correct it. e está trabalhando para corrigir aquilo. When my girls struggle with sin, Quando minhas meninas and I know that they know that they're sinning, lutam contra o pecado e sabem que estão assim, and I know that they're cooperating with the Holy Spirit to get a handle on the sin, e elas estão colaborando com o Espírito Santo para lidar com isso, I put up with it. eu tô com elas. I know it's just going to be a matter of time. Eu sei que é uma questão de tempo. It's probably also necessary to show tolerance É apropriado também mostrar tolerância to two other types of people a dois outros tipos de pessoas who may be at a slight disadvantage in terms of their own sanctification. que talvez tenha aí alguma desvantagem pequena quanto à sua santificação. The first is new converts, A primeira é os recém-convertidos, those who are still immature in their faith que ainda são imaturos quanto à sua fé and have not fully understood the sanctification process, e ainda não entendeu plenamente o processo de santificação. and those who are weak believers. E aqueles que são crentes fracos, They're mentioned in 1 Thessalonians 5:15. que é mencionado em 1 Tessalonicenses 5:15. Those who for feebleness, for weakness, are slow to comprehend the sanctification process.
Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. So because of their weakness, again, they really can't get their hands around the sanctification process. Então, por causa da sua fraqueza, eles não conseguem aí compreender e abraçar o processo da santificação. And in the book, I don't have time now, but in the book I give some guidelines for developing forbearance. Então, no livro, eu não tenho mais tempo agora, mas no livro eu falo mais, dou mais aí um guia de como lidar com isso. So we're going to take a break for how long? No break. No break. Oh, just right into Q&A. Okay. All right. So we're not going to take a break. Então, a gente não vai ter um intervalo agora, a gente vai agora para um momento de perguntas e respostas. So let's start with some questions. Então, vamos começar com And algumas perguntas. we can deal with any of these 4 character traits. E aí a gente pode lidar com esses traços, essas características que vimos. Alguém? Um de cada vez. Aqui. Bom dia. Sobre o que foi falado ontem, como ajudar uma pessoa que tem dificuldade que se fecha diante quando tem um conflito, como ajudar essa pessoa a se expressar? That closes himself. How can I help him or her to express? Okay. That's a really, really good question. É uma ótima pergunta. There's a whole chapter in the book. Tem um capítulo inteiro no livro. It's called Love Communicates. É chamado de O Amor Comunica. And the whole chapter, O capítulo todo is designed to help you see how selfish it is not to communicate. foi feito para entender esse egoísmo. And again, it's going to be a matter when you're dealing with someone like that, you know, sometimes it's a husband, sometimes it's a wife, sometimes it's a child, sometimes, Shorter. okay, sometimes you're married to someone like this. Às vezes você está casado com alguém assim. Maybe a husband, maybe a wife. Talvez um marido, talvez uma esposa. Sometimes you have children who withdraw and they keep things in. Às vezes você tem crianças que falam menos, que mantêm as coisas dentro de si. Sometimes close friends. Às vezes amigos bem próximos. But the short answer to your question Mas a resposta curta para a sua pergunta is you have to use the scriptures to show this person, whoever he or she is, é que você tem que mostrar com as escrituras, seja lá quem for a pessoa, that it's a sin que isso é um pecado. not to open up. Não se abrir. It's a sin of omission. É o pecado da omissão. You know, it would be good to try to talk to that person about what motivates him or her. Seria bom conversar com To essa clam pessoa up. sobre o que a motiva Could be selfishness, a ficar fechado, Could be talvez fear. seja orgulho, could be egoísmo, bitterness, medo, amargura. could be the fact that he or she doesn't realize the extent to which he's clamming up. Pode ser o fato de que ela nem perceba que ela está se fechando. Sometimes, you know, sometimes a person in a close relationship is intimidated by the other person. Às vezes, numa relação íntima, like, uma I pessoa está I don't intimidada wanna- com a outra nessa relação. I don't want to talk to you Tipo, eu não quero falar com because we're going to você, get into an argument porque toda vez que a gente discute, and you'll be able to tie me up in knots. You'll be able to walk all over me, intimidate me, and just win the argument. você sempre vai lá e vai ganhar um argumento. So, generally speaking, you're going to have to convict the other person from the scriptures. Então, de forma geral, nós precisamos convencer as pessoas baseada na Escritura. And there are a lot of different other biblical ways you can make this point, especially if it's a marriage partner. E tem várias formas de se fazer isso, especialmente se for o seu cônjuge. The point is A questão é, that when we get married, quando nós nos casamos, in the law books of heaven, we become one flesh. We functionally are one person with the person with whom we're married, to whom we're married.
nós nos tornamos uma carne com essa pessoa com quem nós nos casamos. It's sort of like sanctification. É tipo santificação. You become a Christian Você se torna cristão. in the law books of heaven, And the what? law books of heaven, E os livros do céu, are positionally sanctified. você está posicionalmente santificado. Every day you have to work on the sanctification, the progressive sanctification process. Mas todos os dias você precisa trabalhar nessa santificação progressiva. You have to collaborate with the Holy Spirit in becoming more like Jesus Christ. Você precisa colaborar com o Espírito Santo e em ser mais como Jesus Cristo. And it's that way with one flesh relationship. E é a mesma coisa nessa relação de uma só carne. In God's eyes, you're one flesh, Nos olhos de Deus você é uma só but carne. every day you have to functionally, practically work on becoming more intimate with each other. Mas vocês têm que funcionalmente trabalhar juntos para ser mais um And- com o outro. And that is done through revelation. E isso é feito por meio da The revelação. only way for two people to practically function E a única forma dessas pessoas funcionalmente, at the level of intimacy no nível de intimidade, that is pleasing to God que traz alegria ao Senhor and deeply satisfying to each person E in que the é- relationship e que se torna profundamente satisfatório, is alegre às for pessoas, both of them é para ambos, to pull the curtain back, curtain back. to pull the curtain back, Ok, é tirar as cortinas, abrir, sair do armário and reveal to the other person what's inside. e revelar-se a outra pessoa o que está lá dentro. When the Bible talks about a husband and wife being naked and unashamed, Quando a Bíblia fala sobre os homens, homem e mulher estarem nus e não ter vergonha, it's not primarily talking about the fact that they don't have any clothes on. não é primariamente o fato de porque eles não têm roupa. It's talking about the fact that before the fall, O fato é que eles, antes da queda, before sin entered the picture, antes do pecado entrar no cenário, Adam and Eve could be totally open, Adão e Eva poderiam estar totalmente totally abertos um honest ao with each outro, other. totalmente honestos um com o outro. And now that sin has entered the picture, E agora que o pecado entrou no cenário, it's much more difficult. é muito mais difícil. We want to take fig leaves and cover ourselves. A gente quer pegar folhas de figo e nos cobrir, But in a marriage, mas num casamento there shouldn't be those kinds of big secrets. não deveria haver esses grandes segredos. And so we can have a relationship with God Então podemos ter uma relação com Deus, because He revealed Himself to us in this book. um relacionamento com Deus, porque Ele se revelou para a gente If it weren't for this book, por meio desse desse livro. Se não fosse esse livro, which we call special revelation, que nós chamamos de revelação especial, we wouldn't know nós não saberíamos how to be saved. como ser salvos, We wouldn't know nós não saberíamos how to please God. como dar alegria, satisfazer a Deus. We would know through general revelation, Nós talvez pudéssemos saber pela revelação geral, where God pulls the curtain back a little bit, que quando Deus abre as cortinas um pouquinho, we would know a few things. a gente saberia algumas We would coisas. know that God exists. A gente saberia que Deus We'd existe. know about His eternal power and His godhood. A gente saberia a respeito desse seu papel todo-poderoso e poderoso. And we would know that we're in a lot of trouble with Him. E nós poderíamos saber que temos muito problema com Ele. But we would know how to be saved. Mas nós não saberíamos We como ser wouldn't know how to be salvos, sanctified. como ser santos, We wouldn't know how to please Him. como agradá-lo. He had to pull the curtain back Ele tinha que tirar, and reveal to us who He is. abrir toda a cortina e se revelar quem Ele And é. so here's the point. Então aqui está o ponto. Revelation Revelação is a prerequisite é um pré-requisito to having a relationship. para se ter um You relacionamento. cannot have a close relationship, Você a não one pode ter flesh um relationship, relacionamento íntimo de uma só carne, apart from a willingness on your part to reveal your heart to the other person. a parte de se revelar a uns aos outros. And I don't just mean the good stuff. E eu não estou falando aqui só das coisas boas. You know, husband and wife O marido e a mulher are supposed to help each other. devem ajudar They're uns aos supposed to outros. pray for each other, Tem que orar um pelo outro. confess their sins to each other. Confessar os pecados uns para os outros, com os outros, ao outro. The husband is the wife's sanctifier. The husband is the wife supposed to sanctify her with the word. O marido é suposto a santificar, ser o santificador, a santificar com a palavra. The wife is the husband's helper. A esposa, ela é
a auxiliadora. And if there's anything God wants the wife to help her husband with, if there's anything God wants the wife E se tem alguma coisa que Deus quer da esposa to help the husband with, para ajudar o marido com, it's helping him to become a better Christian. é ajudá-lo a ser o melhor cristão. And so from several different perspectives, there's a lot in the Bible Então, de várias diferentes perspectivas, há muito na Bíblia that can be used to convince another Christian que pode ser usado para convencer that he needs to open up and reveal his heart to another person. cristão que ele deveria se abrir e revelar o seu coração a outra pessoa. When I talk to kids sometimes, when I counsel teenage boys, Quando eu aconselho adolescentes, meninos, I'll say, would you like to get married someday? você quer se casar um dia? And they say yes. Sim. And I say, well, do you want to be a good communicator? Você quer ser um bom comunicador? And they say yes. Eles dizem sim. And then I explain to them what it takes to be a good biblical husband and how, as a husband, he needs to open up to his wife. Eu explico para eles que como marido, eles devem se abrir às suas futuras esposas. And I point out to him E eu aponto para ele that right now his closest neighbors are his parents, que agora o seu próximo mais próximo são seus pais, and that he should probably begin to practice opening up que talvez eles deveriam começar to his parents, a se abrir com seus who pais, right now are arguably his closest neighbor. que agora são os seus próximos mais próximos. Okay, so does that answer your question? Será que responde a sua pergunta? Okay, good. Bom, Let's go to the next question. próxima pergunta. Mais uma. Considerando os quatro, né, as quatro características, né, de humildade, mansidão, paciência e tolerância, que a gente deve praticar e estão na Bíblia. Há, né, caminho sem volta no relacionamento ou no rompimento de um relacionamento? Se há caminho sem volta, that way end in a relationship. Gets to the point that can't return back to what he was. Okay. On paper, No papel, every relationship has the potential to be restored. todo relacionamento tem um potencial para ser restaurado. If the person who contributed to the breakdown of the relationship Se uma pessoa contribuiu para essa quebra no relacionamento, not only acknowledges his sin, não somente reconhece o seu pecado, but is willing to repent of it, mas tem a vontade de se arrepender and over time earn back the trust that was lost as a result of his sin. e com o tempo desenvolve a confiança que é necessária. The Bible says, he who covers his sin will not prosper, A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado não prosperará, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. mas aquele que perdoa e esquece terá misericórdia. And so I do a lot of counseling with people who have cheated on their spouse. Eu converso bastante com casais onde um deles traiu o esposo ou a Not esposa. primarily in my church, but people that I see outside of the church. Não primariamente na minha igreja, mas pessoas que eu vejo fora da igreja. Last year, the number one counseling issue that I had with people outside of our church was adultery. No ano passado, a questão número 1 que eu mais tratei fora da igreja foi adultério. And almost without exception, E quase que sem exceção, the lying a mentira, did more damage to the relationship than the cheating. a mentira fez mais dano do que a traição. The faithful spouse O cônjuge fiel usually is quicker to believe geralmente ele é mais rápido em That- acreditar that the unfaithful spouse do que o
cônjuge infiel, will not cheat again que ele não trairia de novo, before he or she believes antes que ele ou ela creia. that the unfaithful spouse will Que- not lie again. Que o cônjuge não mais mentiria novamente. So there are certain sins Então, há alguns pecados that take time to recover from. que requer tempo para se recuperar, se recompor. Lying is one of the big ones. Mentira é um dos grandes. And so when someone sins Então, quando alguém peca and asks for forgiveness, e pede perdão, you must grant them forgiveness as a Christian. você como cristão It's deve not dar o optional. perdão, não é opcional. But you're not obligated to immediately give back to that person Mas você não está obrigado a imediatamente dar de volta àquela pessoa the trust that he lost a confiança que foi perdida as a result of his sin. como resultado do pecado. Forgiveness is immediate. Perdão, Trust takes time. forgiveness is- Immediate. perdão é imediato e a confiança leva tempo para si. What you have to make sure you do, however, Então você tem que ter certeza, entretanto, is that as the other person que enquanto a outra pessoa is incrementally earning the trust that he's lost, ela está desenvolvendo a confiança que foi perdida, you have got to give that person incrementally the trust that he's earning back. You've got to give that person the trust that is commensurate with what he's earning. você tem que nas minhas palavras, eu acho, você tem que dar o tempo para que ela desenvolva essa confiança. Now, in the New Testament, the Bible says No Novo Testamento, a Bíblia diz that we are to be at peace with each other. que nós devemos estar em paz uns com os outros. When it says, let the peace of Christ rule or be the umpire, be the referee in your hearts, Quando a Bíblia diz que a paz de Cristo deve arbitrar nos nossos corações, it's not talking about inner peace. não está falando sobre uma paz It's aqui talking de about dentro. the peace Está falando da paz that the New Testament says over and over again que o Novo Testamento fala diversas vezes should exist between Christians. deveria existir entre cristãos. Now, a marriage is a very hard thing to get out of without sinning. Casamento é uma coisa muito difícil de não existir sem pecado, de Não. acabar sem pecar. And although you have a couple of places where the Bible allows for divorce, Ainda que exista alguns lugares na Bíblia que permita o divórcio, you've got many passages in the Bible that speak of forgiveness. você tem muitas e muitas passagens que falam a respeito de perdão. And it is almost easier, E é it quase is almost always easier sempre mais to fácil put the marriage back together recompor o casamento, than to go through a divorce, restaurá-lo, do que continuar com o divórcio. especially if it's a biblically unjustifiable divorce. Especialmente se é uma justificativa não bíblica para o divórcio. When you're married to a non-believer, Quando você é casado com um descrente, the Bible says you may not leave him or her, a Bíblia diz que você não deve deixá-lo ou deixá-la. and this is 1 Corinthians 7. Isso é 1 Coríntios 7. But it says if the unbelieving depart, Mas fala que se a parte que é descrente, you must let her depart. se ela vai, você deixa ela ir. And it's interesting because in the Greek that's an imperative. É interessante porque no grego é um imperativo. At some point you have to let her go. Em um determinado ponto, você tem que deixá-la ir. But there is no reason why two Christians can't work their marriage out. Mas não há razões para que dois cristãos trabalhem no seu casamento. And at some point, E até if a determinado person ponto, is a professing Christian se uma pessoa ela professa ser cristã and is unwilling to do what the Bible says he or she must do to restore the marriage, e ela não está disposta a fazer aquilo que deve restaurar o casamento, que a Bíblia diz para fazer, then perhaps the leadership of the church talvez a liderança da igreja ought to begin the process of church discipline, deveria começar o processo de disciplina, and perhaps e talvez this would result in her or him being excommunicated from the church. resultaria na excomunhão, eu falei certo? Exclusão dele ou dela da igreja. Declared, as it were, to be an unbeliever. Declared to be an unbeliever, Declarar ser um não crente, be it publican or tax collector. ou como um coletor de impostos, At- tratá-la daquela At forma. which case, if
the unbelieving person wants to depart, the believer may let him or her depart. Então, biblicamente, se a parte descrente quer ir embora, a parte crente tem de deixá-la ir. Now, I hope somewhere in that I answered your question. Eu espero que em algum lugar aí eu tenha respondido a sua pergunta. Okay, good. Alô? Ok. We have a question here and a question there, if we have time. A gente tem tempo para mais perguntas? Mais alguma pergunta? Então, deixa só pela ordem aqui. Ok. Do we have time? Aqui é só. Eu gostaria de perguntar, ontem foi falado pesca relacionada à Bíblia, que a gente ir pescar fisicamente no dia a dia também é considerado bíblico. E eu perdi essa explicação. Fala de novo, por favor. É a pesca relacionada à Bíblia. She's talking about fishing. O que a respeito da pesca e a Bíblia? The apostles were fishermen, Os a- Ele queria ir para o médico, né? Levar as crianças, as filhas para o médico, precisava, mas você precisava levantar para ir pescar porque era o dia de pesca. E ela sabia que estava doente e que precisava ter arrumado um dia antes para sair e que ele precisava ir pescar porque também está relacionado biblicamente, pesca. E aí ele, acho que foi mais tarde, não lembro. Não lembra? Eu lembro. Do médico. Eu só acho que houve uma compreensão um pouquinho equivocada aí do exemplo. Deixa ele falar para você essa depois, então, para ele recontar para você, então, a história e entender talvez melhor a pescaria com... Pode ser? Mais uma, tem uma aqui. Mais uma lá. Vamos ficar com essas duas, gente? Okay. 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 A minha pergunta é se, em algum momento, a tolerância exclui ou limita a repreensão. Does tolerance reprove at any point? Okay. Remember, tolerance, we're talking about things that are not sinful, by and large. Quando a gente fala de tolerância, a gente está falando majoritariamente de quando não há pecado na questão. And so if it's not a sin, we don't reprove people. She wants to add to the Okay, question. okay. Oi. Na verdade, na última parte, que falou de tolerar situações When you pecaminosas. spoke to tolerate sinful behaviors. E ele deu as três possibilidades de quem já está trabalhando, And three possibilities. do novo Someone cristão who's working on it, e a Christian, Yes. do crente fraco. and the weaker brother. Mas I nessas get it. últimas duas, I The understand. last two ones. Okay. Yes, it doesn't necessarily exclude it. The Bible says in Ecclesiastes, there's a time to keep silent and a time to speak. Eclesiastes fala para a gente, em um dado ponto, que há um tempo de se silenciar e um tempo de falar. And although the Bible does say that reminders are good, A Bíblia diz que avisos são bons. we have to find the balance between reminding someone who we think is working on their sin problem. We have to find the balance A gente tem que achar o equilíbrio between someone who we know is working on the sin problem already entre aquilo que as pessoas, quando estão trabalhando para tirar o pecado de suas vidas, and keeping it before them e de manter diante deles. if we suspect that they may let it slip. Se nós suspeitamos, talvez isso escorregue. Now, so it's a judgment call.
é um julgamento. But you know, sometimes with my children, Às vezes com as minhas crianças, I'll put a little caveat at the beginning, eu vou colocar um caveat bem no a comecinho, little disclaimer. um disclaimer. Honey, I know that you're aware of this, Esse é um aviso. Querido, eu sei que você sabe disso. and I don't want to pester you. E eu não quero passar... I don't want to pester you. I don't want to E provoke. eu não quero te provocar. And then I'll ask a question maybe. Então eu vou fazer uma pergunta. Can you give me an update on how you are progressing with this particular struggle? Você pode me atualizar em como você está lidando com essa situação? So I think in the Bible, you know, you have both sides to consider. You have to consider the personality of the person that you're dealing with. Então você tem que, na Bíblia, você olha, você tem que considerar a personalidade da pessoa com quem você está lidando, The history. a história. You know, sometimes I may say that to my daughter, E às vezes eu talvez diga isso para minha filha. and she'll make it abundantly clear E ela vai fazer isso bem claramente, that she hasn't forgotten about it, that she has not forgotten about it, de que ela ainda não se esqueceu, that she is working on it, de que ela está trabalhando and naquilo. then I back off. E eu me retiro. Okay? Bom, primeiro, obrigada pela sua paciência. Queria fazer uma pergunta. Nós estamos lidando com uma situação familiar em que a família do meu marido, minha sogra e a filha deles, né, a irmã, não tem um relacionamento saudável. Eles têm vários problemas de relacionamento e isso acontece com diversas pessoas. Nós lidamos com outras pessoas que têm problemas com pecados ou não. Como nós podemos ajudar os outros a resolverem os seus problemas entre eles? São cristãos? Sim. How can we help other people, Christians, to resolve their problem and the relationship they have with each other? So it's not my problem, not my husband's problem. It's my, in her case, mother-in-law and her family. There are so many resources available in English. Do these people that you want to help speak English? Okay. So the Bible says, Jesus said, A Bíblia diz, blessed are the peacemakers, bem-aventurados os pacificadores, for they shall be called the children of God. pois eles serão chamados filhos de Deus. In the book of Philippians, I believe it is, Em Filipenses, I think it's chapter 2, eu acho que é capítulo 2. there were these two women who could not get along with each other. Há essas duas mulheres que não se davam bem. Euodias and Syntyche is how they're pronounced in English. Syntyche e Evódia. And it's really interesting how the Apostle Paul structures this. É muito interessante como vem a instrução do apóstolo Paulo. He doesn't say, Ele não diz, I urge Euodia and Syntyche to be of the same mind in the Lord. eu chamo a atenção de vocês para que tenham a mesma mente do Senhor. He repeats the same verb twice. Ele repete o mesmo verbo duas vezes. I urge Euodia and I urge Syntyche to be of the same mind in the Lord. Alguém sabe a passagem? Oi? Filipenses 4? Philippians 2, right? I believe it's 4. 4, that's right, the beginning of 4. It's yeah. in the beginning of 4, right? Yeah, 4, I yeah. guess. Que eu rogo a Evódia e também a Syntyche é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. So he repeats the verb with both of them. He wants to point out that they both have a responsibility to get along with each other. Ele fala para as duas e repete o verbo. And then he says to this other person in the church, Então ele fala para essa outra pessoa na igreja. in English it's translated true yoke fellow.
meu companheiro de jugo, é chamado meu companheiro de jugo. He says, you need to help these women get along in the Lord. Você precisa ajudar essas pessoas a se darem bem com o Senhor, ou no Senhor. Now, presumably they weren't sinning. A gente presume que não estavam com pecado. It was probably a difference in philosophy or ministry. Talvez havia uma diferença filosófica ou de ministério. But the point is, he says, we need to get somebody to come along and mediate between these two women. We have to get another Christian to come along and help these women resolve their conflicts. A questão é de chamar essa pessoa para ajudar como uma pacificadora, para que essas duas pessoas resolvam o conflito que elas tinham. And in the book of 1 Corinthians, No livro de 1 Coríntios, Paul reproves them Paulo repreende, because they were taking each other to the civil court. porque eles estavam levando as pessoas à corte civil. And he reprimands them for that. He reprimands them. E ele repreende essas pessoas por isso. And then he says this. E ele fala isso. He says, you guys are going to court with each other? Vocês estão levando aí uns aos outros para a corte? You're going to a judge who are least esteemed by the church, people who don't know the Bible, people who don't know the Lord, really? Vocês vão deixar que essas pessoas que não conhecem o Senhor, não conhecem a Bíblia, julgar o caso? He says, is it so? É assim, então? That there is not one wise man among you in the church? Que não tem uma pessoa sábia entre vocês na Who igreja shall be able to judge between brothers? que poderia julgar as questões entre os irmãos? This is a terrible thing. Essa é uma coisa That you go terrível. to law before unbelievers rather than get somebody in the church to help you. Que você leva a pessoa para a corte fora da igreja ao invés de deixar na igreja And ser then you can ajudada. look at Matthew 18. If your brother sins, go tell him his fault, and then take one or two with you. So throughout. Então depois você pode levá-lo a Mateus 18 e falar, se o irmão pecar contra você, vai... So throughout the New Testament, you have this idea that if two Christians can't get along, they have to get another Christian in the church to try to help them kiss and make up. Então a gente tem isso através do Novo Testamento, passagens que dizem que se duas pessoas não estão dando bem uma com a outra, você pega um terceiro que trabalha para lidar com a situação. I do a lot of in-law reconciliations. What conciliation? In-law reconciliations. Eu faço bastante reconciliações entre sogro e acho que genro, essa relação. 85% of the time, 85% das vezes it's the two women who can't get along. são as duas mulheres, nora e sogra. It's the daughter and the mother-in-law. É a nora e a sogra. And so we have to sometimes, usually the children come in. Geralmente as crianças vêm junto. Sometimes the parents come in, the mother-in-law comes in and says, my daughter-in-law won't talk to me, she hates me, she doesn't let us see the kids. Às vezes é a sogra dizendo, a minha nora, ela não deixa eu ver as crianças, os netos. And so the first thing I do, regardless of who it is Então, o que eu faço, independente de quem é, I have them actually read a book in English. eu peço para que elas leiam um livro que está em inglês. It's a little booklet. É um livreto. Written by Wayne Mack. Escrito por Wayne Mack. It's called In-Laws. É chamado sogros. Essa relação que eu não sei como se chama, gente, entre o nora e tem algum nome isso? In-laws. Vocês entenderam? Tá, beleza. Just last week. Até na semana passada. I strongly urged one of my Portuguese publishers. Eu roguei fortemente a um dos meus editores to translate this book into Portuguese. Que traduzisse esse livro para o português. Incredibly valuable. Ele é extremamente valioso. In the book, no livro, there is a checklist for the children. Tem uma lista de cheque. And a checklist for the parents. Para os pais e para os filhos. And I have them go through the list and we talk about what they might have done to contribute to the breakdown of the in-law relationship. E eu os faço pensar ou refazer aquilo que eles tinham feito ou dito de acordo com aquela lista. And I will either send them out and have them ask forgiveness of their in-law. Então eu os faria pedir perdão mother-in-law, daughter-in-law, para uma dessas partes, of the things that we've identified, das coisas que ela identificou, or
I will actually ask them if they would invite their in-laws in to talk to me. Ou convidar e chamar o sogro, alguém desse relacionamento para falar com o conselheiro, So that having heard their side of the story, para que escute o outro lado da história, I might serve as a mediator. e eu sirva como um mediador. And often they will come in, E geralmente eles fazem isso, and sometimes they won't. mas às vezes não. In which case, E nesse caso, I will often eu ofereço, eu geralmente suggest that they say something like this. sugiro alguma coisa como isso. We are all Christians. Nós somos todos cristãos. We have an obligation to get along with each other. Nós temos a obrigação de nos darmos bem uns com os outros. One of the pastors in our church Dos pastores da has nossa helped igreja dozens, hundreds of people with these kinds of problems. já ajudou dúzias de pessoas com esse problema. Would you be willing to come talk to him? Você estaria disposto a falar com ele? And if not, Se não, how about if we go to your pastor? que tal a gente ir para o seu I will pastor? call your pastor, or you can call him, and we will set up an appointment so that somebody can help us get on the same page. Eu falo com o seu pastor, a gente marca um horário e a gente se ajuda aqui a ficar na mesma página. And 9 times out of 10, E 9 vezes de 10, they don't want their pastor to know, eles não querem que o pastor deles saiba, and so they come to me. então eles vêm até mim. And most of the time, we're able to help them. E a maioria das vezes a gente consegue ajudá-los. Okay? Beleza? Ok, nós vamos encerrar. Queria orar para agradecer. Uma carga bastante pesada desde terça-feira, nos transmitindo e trazendo essas pérolas, certamente muita bagagem para a gente ir ruminando, assimilando aos pouquinhos, ouvindo, revendo, lendo, para que Deus nos capacite cada vez mais tendo como perspectiva a estatura de Jesus e também sermos bênção, instrumento na vida dos outros, na nossa casa e onde Deus nos quer usar, nas nossas igrejas e nos nossos relacionamentos. Somos tremendamente gratos ao Lu pela sua disposição, por toda a sua dedicação. O trabalho dele não terminou, amanhã ele vai pregar de manhã e também à noite aqui no culto. E só na segunda ele poderá partir de volta para a sua casa. Lembrem de orar por ele. Agradecemos muito a presença de vocês. Vocês vieram de longe, de perto. Que Deus os abençoe em suas igrejas, né? Que privilégio você estar investindo nessa área do aconselhamento bíblico. Deixa eu contar para vocês, de 23 a 25 de fevereiro, estará conosco aqui o TED Trip para mais uma conferência sobre ídolos do coração. Reservam já essa data e aproveitem. E sempre estaremos disponibilizando outras oportunidades que esta igreja, e em particular o grupo do Ministério de Aconselhamento, busca oferecer, não apenas para capacitar a igreja, mas para estender essa bênção e oportunidade a tantos outros que queiram investir na área de aconselhamento bíblico. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero agradecer muito ao Tiago por seu esforço. É o primeiro teste dele, acho que dá para passar, né? Foi muito bom, graças a Deus pela sua vida e ministério. Ó Pai bondoso, agora expressamos com sinceridade no nosso coração a nossa alegria e o nosso louvor a Ti por tudo aquilo que o Senhor nos deu para podermos resolver conflitos. Eles são certos na nossa vida, nós vamos enfrentá-los, maior e menor intensidade, e, ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos fez lembrar aqui que no Teu Filho Jesus e seu poder, e na suficiência da Tua palavra, nós já fomos capacitados, ó Deus. Trabalha em nós, ó Deus, a disposição para sermos instrumentos nas Tuas mãos a partir desses recursos, dessa fonte. Nós Te louvamos pela vida do Lu e todo o seu ministério entre nós. Continua a abençoá-lo, ó Deus, no preparo de muitos conselheiros e no seu ministério ali na sua igreja, de auxiliar vidas a resolver os seus problemas.
Da mesma forma, ó Deus, obrigado pela vida do Tiago e o seu ministério tão especial entre nós durante esses dias. Nós te somos gratos, ó Deus, e oramos para que o Senhor abençoe cada um, cada igreja aqui representada, cada casal. Leva-nos em paz para os nossos lares. Bendito seja o teu nome. Em nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. Amém.